Mensagem de hoje: o diabo sempre dando tiro no próprio pé. Os fatos que aconteceu ontem em Israel, Jerusalém, a invasão, ao ataque contra Israel, simplesmente é para cumprir a Bíblia, porque Israel é menino dos olhos de Deus. O diabo é o vilão da história, e o vilão sempre dá tiro no próprio pé, porque a Bíblia diz que Deus, ele tem um atributo chamado onisciência, conhecedor de todas as coisas. O diabo é o vilão, Deus é o mocinho, e o vilão sempre perde no final da história. Nós vemos a forma como Deus tirou Israel do Egito com mão forte. Faraó, na época, o grande e poderoso, que dominava o mundo, morreu afogado no mar, quando Deus, com mão forte, abriu o mar vermelho, o povo passou em seco, ao qual o faraó tentou passar, morreu afogado. O livro escatológico de Daniel, Ezequiel, Apocalipse, os próprios evangelhos de Mateus, capítulo 23, 24 e 25, fala de todos os acontecimentos, e para se cumprir a palavra de Deus. O diabo, ele quer ser o ator principal, mas ele é o inimigo principal, o derrotado, porque a Bíblia vai se cumprir querendo ou não. Ele tem que se dobrar diante do poder de Deus. Primeira coisa, o diabo, ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente porque tem poder supremo sobre os céus e a terra. O diabo é criatura. O diabo não tem vida própria. Ele existe porque Deus foi criado por Deus, um anjo perfeito, mas quis ser semelhante a Deus. O livro do profeta Daniel fala sobre essas coisas aí. Vai se cumprir. Apocalipse, o grande El Shaddai, Yoshua Senonai, apareceu para o apóstolo João lá na ilha de Patmos, para ele escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, de tudo que ia acontecer. Israel é menino dos olhos de Deus, é a semente no nome de Abraão, e vai se cumprir querendo ou não. O diabo, ele é o vilão. O vilão sempre perde, nunca ganha, porque Deus é invencível. A Bíblia diz: aqueles que se tornarem inimigos de Israel, inimigo de Deus. E o diabo tem uma cobiça, uma sede em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade santa, é a cidade que Deus elegeu, onde teve o trono dele lá. O diabo, a Bíblia diz que vai se assentar lá como anticristo, a qual, no final de todas as coisas, serão derrotadas todas as nações. No final, na guerra Gog e Magog, cercarão Jerusalém. A Bíblia diz que eles irão sitiar mais uma vez para cumprir a Bíblia. E a Bíblia diz que fogo caiu do céu e os consumiu. E o anticristo, o falso profeta e a besta, o diabo, foram lançados no lago de fogo. Portanto, o diabo sempre Deus dará tiro no próprio pé, é para cumprir a Bíblia sagrada. O diabo age sobre o domínio de Deus, para que Deus venha ser glorificado. Deus é glorificado em todas as ações do diabo. Os inimigos de Deus são derrotados, e principalmente os inimigos da igreja. Quem é crente é fiel em Deus, Cristo, que tudo isso aí está se cumprindo. O livro escatológico, Daniel, Ezequiel, Apocalipse, os evangelhos de Mateus, capítulo 23, 24, 25, faz tudo isso aí. Guerra da Ucrânia, ontem ataque no Hamas, em Israel, terremoto na Turquia, na Síria, tudo isso aí é cumprindo a Bíblia. O diabo, ele não pode fugir do script. Ele vai ser parceiro, porque ele vai glorificar o nome do Senhor, ele vai se dobrar, ele vai se dobrar, ele confessará a ele todos os seus demônios, que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, o diabo sempre Deus dará tiro no próprio pé para cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E Deus é glorificado, porque Deus é maior. O diabo sempre deu e sempre dará tiro no próprio pé para mostrar que Deus é maior.